Sem sombra de dúvida, essa é a principal decisão do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, quando o assunto é condenações impostas à fazenda pública e a necessidade do recálculo do valor da condenação para fazer incluir nesse valor juros de mora e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras decisões sobre o tema, especialmente no que diz respeito ao julgamento da emenda do calote. Já tratei sobre isso aqui no canal, inclusive num vídeo que viralizou muito à época, mas agora nós estamos diante de um outro prisma que envolve o famoso artigo 1º-F da Lei 9494, que nós vamos ter que revisitá-lo. Deixa eu te situar. Eu estou me referindo ao informativo 1120 do Supremo, exatamente o que decidiu o Supremo na ADI 7458. Estamos dentro de direito constitucional, fazenda pública, juros de mora e condenações da fazenda como tópicos principais no estudo do direito. Bom, quando a fazenda sofre uma condenação, o valor a ser pago quando do trânsito em julgado precisa ser recalculado para incluir juros de mora e correção monetária, o que é absolutamente normal quando estamos diante de uma obrigação de pagar. Muito bem, como se calcula juros de mora e correção monetária? A Lei 9494/97 estabeleceu no artigo 1º-F, com uma alteração legislativa posterior, a seguinte redação: nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente de sua natureza, atenção a essa expressão, independentemente de sua natureza. Aqui já preciso esclarecer que as condenações impostas à fazenda, elas se dividem historicamente, doutrinariamente, pedagogicamente, em relações tributárias e não tributárias. O artigo 1º-F juntou as duas coisas e falou: as condenações impostas à fazenda, ou nas condenações, independentemente de sua natureza, aqui ele está dizendo nas entrelinhas, não importa se decorrente de uma relação jurídica tributária ou não tributária, e para fins de atualização monetária, portanto, correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, juros de mora, haverá a incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então, esse artigo 1º-F, ele foi modificado exatamente na época da emenda do calote para dizer o seguinte: olha, no que diz respeito às condenações impostas à fazenda, não importa se advinda de uma relação jurídico-tributária ou não tributária, juros de mora e atualização monetária, portanto, correção monetária mais juros de mora, serão calculados com os índices oficiais da remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. E aí choveu discussão sobre a constitucionalidade desse índice aqui a ser aplicado. De todo modo, o quadro que nós tínhamos com o artigo 1º-F na sua redação dada exatamente na época da emenda do calote foi o seguinte: você tem essa tabela, atenção, relações tributárias, juros de mora, correção, e não tributárias, juros de mora e correção, aplica-se para tudo TR. Como diz o dispositivo, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento, independente da natureza jurídica, para correção monetária e para juros de mora, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 810, ou no tema 810, ao julgar a constitucionalidade exatamente do artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960 de 2009, disse o seguinte: veja o que disse o Supremo. O artigo 1º-F da Lei 9494, na parte em que disciplina os juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, leia-se taxa Selic, em respeito ao princípio da isonomia. Então o Supremo disse o seguinte, nas relações jurídicas tributárias, os juros e correção, no que diz respeito aos créditos da Fazenda, ela atualiza esses créditos a partir de aplicação da taxa Selic para juros e correção. Então, ela não pode atualizar os seus créditos tributários a partir da taxa Selic e atualizar os seus débitos tributários a partir da TR. Então, isso afronta a isonomia. O Supremo disse que, nesse caso, isso deve ser feito a partir, por conta do princípio constitucional da isonomia, a partir do mesmo índice que a Fazenda utiliza para, nesse caso, juros e correção do seu próprio crédito tributário. Então, essa parte aqui restou inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na declaração que teve a partir do tema 810. Ainda nessa primeira parte do julgado do tema 810, o Supremo disse o seguinte, quanto às condenações oriundas da relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional. Opa, não tributário, juros de mora, TR, o Supremo disse que é constitucional. E terminou o tema 810 dizendo o seguinte: na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, aqui não é juros, aqui é correção, revela-se inconstitucional a TR ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica a TR como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Então, essa tabela aqui, ó, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação que lhe foi dada em 2009 pela Lei 11.960, você tinha relação jurídica tributária, juros e correção, TR, relação jurídica não tributária, juros e correção, tudo aqui TR. Presta atenção. Como é que isso ficou depois do tema 810? Ficou assim, ó. Atenção. Relações jurídicas tributárias, juros e correção, ATR é inconstitucional, porque, nesse caso, o poder público, e aí, no caso, a União, ela estabelece exatamente juros e correção para atualizar os seus créditos tributários a partir da taxa Selic, e aí, nesse caso, você tem a taxa Selic para atualização de créditos tributários, enquanto que os débitos tributários da União seriam atualizados e corrigidos pela TR. O Supremo disse que isso afronta a isonomia e, portanto, é inconstitucional. Essa parte vermelha, portanto, é inconstitucional. Nas relações jurídicas não tributárias, juros e correção, lembre-se, a parte de juros, nas relações não tributárias, juros de mora, o Supremo disse que a aplicação da TR está ok, é constitucional. Mas na parte da correção monetária, o Supremo disse que a TR não é índice idôneo para fazer o cálculo da correção monetária da moeda, para devolver o poder de compra desse valor, razão pela qual disse que a aplicação da TR é inconstitucional e determinou a aplicação do IPCAE. Atenção, a única coisa que sobrou de constitucional do artigo 1º-F da Lei 9494/97, depois do julgado do Supremo no tema 810, foi TR para juros de mora nas condenações da Fazenda em relações jurídicas não tributárias. Essa parte tem que saber. A tabela ficou como? A parte vermelha foi inconstitucional, quando fala em TR, relações jurídicas tributárias, juros e correção, Selic para créditos da União, então débitos da União também tem que ser Selic, não pode ser TR. Se estados e municípios utilizam outro índice, então, que não seja TR e ninguém utilizava TR, a atualização dos débitos de estado e município tem que ser com o mesmo índice utilizado para a atualização dos seus créditos tributários, princípio da isonomia. E no que diz respeito à correção monetária das relações jurídicas não tributárias, a TR não é idônea porque ela afronta o direito constitucional à propriedade, uma vez que ela não devolve o poder de compra. A única coisa que sobrou do artigo 1º-F da Lei 9494, depois do tema 810 do Supremo, foi juros de mora, aplicação da taxa referencial, ou seja, da poupança, para relações jurídicas não tributárias. Essa parte em verde restou constitucional. Atenção! Concentra na parte em verde que eu digo aqui, porque ela foi a única parte que se salvou do artigo 1º-F da Lei 9494, depois do tema 810 do Supremo. Nas discussões sobre a constitucionalidade desse dispositivo, ou seja, quando ele estava lá no auge da discussão, muitas decisões judiciais transitaram em julgado, e aí tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, determinando a aplicação de outros índices para os juros de mora nas relações jurídicas não tributárias. Atenção, o Supremo disse que nas relações jurídicas não tributárias, juros TR estava ok, mas no curso dessa discussão, o Supremo, nesse caso, teve que se deparar com a seguinte situação: inúmeras decisões judiciais transitaram em julgado e, portanto, formaram coisa julgada, aplicando para os juros de mora nas relações jurídicas não tributárias outro índice que não a TR, que ficou declarado constitucional pelo Supremo no tema 810. Agora, a discussão é a seguinte: essas decisões que transitaram em julgado aplicando outro índice para os juros de mora nas relações jurídicas não tributárias, sem ser a TR, portanto, afastando a TR, a formação dessa coisa julgada, ela impede a aplicação do tema 810? Eu preciso, nesse caso, respeitar a coisa julgada ou eu vou aplicar a TR, como decidiu o Supremo no tema 810, para os juros de mora nas relações jurídicas não tributárias? Essa é a discussão
que estamos a tratar exatamente na ADI 7458, informativo 1120, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal mais importante nos últimos tempos sobre juros de mora e condenações da Fazenda. Então, tudo o que eu expliquei até agora foi para introduzir você nessa discussão. Durante a discussão acerca da constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, muitas decisões judiciais restaram transitadas em julgado, aplicando um índice diferente da TR para juros de mora nas relações jurídicas não tributárias, justamente a parte que restou constitucional do artigo 1º-F da Lei 9494. E agora? Como resolver esse problema? Eu respeito a coisa julgada em relação ao índice que está na decisão que transitou em julgado, ou eu aplico o que o Supremo decidiu no tema 810. O Supremo disse assim nesse novo julgado. Em virtude de os juros moratórios constituírem efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento se renova todo mês. De modo que inexiste ofensa à coisa julgada, pois não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas a aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes por força do princípio do tempo rege o ato. O Supremo disse o seguinte: eu vou aplicar o tema 810, mesmo para as decisões que transitaram em julgado, aplicando o índice diferente da TR para os juros de mora nas relações jurídicas não tributárias, e, nesse caso, ao fazer isso, eu não estou desconstituindo ou desrespeitando coisa julgada. Por quê? Volto a dizer a parte mais importante do julgado. A pretensão do recebimento dos juros moratórios se renova todo mês, de modo que inexiste ofensa à coisa julgada, pois não há desconstituição do título judicial exequendo, apenas a aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes por força do princípio do tempo rege o ato. E, para esse julgado, o Supremo fixou tese no tema 1170. Então, para o tema 810, você atualiza o seu material e arrasta uma seta para o tema 1070, que diz assim: é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que foi justamente a parcela que restou constitucional depois do tema 810, a partir da vigência da referida legislação, ou seja, a partir da vigência dessa lei de 2009. Todas as decisões judiciais que transitaram em julgado depois da vigência da Lei 11.960/2009, que estabeleceu juros de mora para as relações jurídicas não tributárias no que diz respeito às condenações da Fazenda aplicando a TR, depois da vigência desta legislação, mesmo que haja trânsito em julgado de decisão judicial dizendo para aplicar outro índice, você precisa aplicar a taxa referencial. É aplicável, pela última vez, às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, o índice de juros moratórios estabelecidos no artigo 1º-F da Lei 9494, na redação da Lei 11.960/2009, ou seja, TR, declarado constitucional no tema 810, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. E o tema, da forma como está escrito, não resolve toda a questão. Por quê? Se você tiver que enfrentar uma prova sobre esse tópico, precisa dizer que, nesse caso, o tema não está desconstituindo coisa julgada, porque não há ofensa à coisa julgada. Por quê? Porque os juros moratórios, nesse caso, constituem efeitos continuados do ato, a pretensão do seu recebimento se renova todo mês, de modo que não ofende coisa julgada, não há desconstituição do título exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes por força do princípio do tempo rege o ato. Aqui está a fundamentação ideal para desenvolver numa prova de segunda fase da advocacia pública para explicar o real alcance do tema 1170, depois de explicar para o examinador o que saiu do tema 810 ou a parte que restou constitucional do artigo 1º-F da Lei 9494/97, depois do julgamento fixado no tema 810 do Supremo. Muito bem, espero que você tenha entendido. Esse é um tema muito pronto para cair nas próximas provas da advocacia pública e você precisa entender não só o que julgou o Supremo Tribunal Federal,
como explicar a linha do julgamento para resolver eventuais enunciados de prova de segunda fase, sejam ele peça, parecer, questão subjetiva ou, inclusive, questões objetivas, mas aí fica mais fácil. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.